Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 5 de janeiro, quinta-feira, dia de nós adorarmos o Senhor. Quinta-feira também é o dia que nós recordamos a ceia, a Santa Ceia, quando Jesus celebrou a Eucaristia, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus está no nosso meio, Jesus está vivo, Jesus está ressuscitado conosco e nos chama mais uma vez para que nós possamos escutar a sua palavra que está no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 43 a 51. João 1, 43 e 51. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um verdadeiro israelita, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos aqui dentro daquela mesma conversa em que Jesus é apresentado por João como o Cordeiro de Deus. Lembre que nesses dias, anteontem, o Eudes falava sobre o Cordeiro de Deus, O Cordeiro, um animal muito dócil, um animal manso, um animal que não se desesperava diante da morte. E assim, João Batista, ao ver Jesus, apontou para os seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus. Quer dizer, eis aquele dócil, aquele homem que veio para se entregar, que veio para morrer no nosso lugar, que veio para dar a vida por todos nós. O Cordeiro, ele não se apavorava com a morte, mas sim ele caminhava rumo à morte na confiança, na certeza de que ele estaria fazendo aquilo, estaria morrendo por muitas pessoas.
inclusive por você e por mim. Ele não oferecia resistência ou nem mesmo reação diante dessas ameaças de morte. Jesus, ele era apresentado. As pessoas já ouviam falar de Jesus. Ouviam falar pelos profetas, ouviam falar nas sinagogas sobre Jesus que viria. E aqui, entrando no evangelho de hoje, veja que Jesus havia decidido ir para a Galileia e ali encontrou quem? Encontrou Filipe. E ao encontrar Filipe, ele disse: segue-me. E Filipe, com certeza, se alegrou por aquele convite e ele então viu e se encontrou com Natanael, que estava debaixo de uma figueira. A palavra não fala o que ele estava fazendo debaixo daquela figueira, mas a figueira, ela é uma árvore muito aprazível, né, para as pessoas que querem descansar, que querem tirar um tempo para a reflexão, que querem tirar um tempo para ler. Certamente ele estava ali também, meditando talvez algum texto dos profetas, onde falava também de Jesus. E Filipe chega para ele com toda a alegria de ter encontrado, de ter sido chamado por Jesus. Ele fala: encontramos aquele de quem Moisés escreveu, também os profetas, Jesus de Nazaré. Olha a resposta então de Natanael, também conhecido como Bartolomeu, né? O que ele disse? Pode vir coisa boa de Nazaré. Olha a discriminação também. E ele disse, né? Filipe disse para ele: vem ver. E aí se encontraram com Jesus, e quando ele estava se aproximando, Jesus já foi dizendo: eis aí um verdadeiro israelita que não traz falsidade no seu coração. E Natanael pergunta então: de onde me conheces? Ah, te conheço desde quando você estava debaixo da figueira. Então Natanael caiu em si e disse: tu és o Filho de Deus. Jesus disse para ele: mas você está dizendo que eu sou o Filho de Deus, reconhecendo só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas muito maiores, você verá anjos, o céu se abrindo, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amado irmão, você e eu também somos filhos de Deus, somos discípulos dos profetas e somos chamados pelo Senhor para segui-lo. E muitas vezes nós colocamos obstáculos, nós muitas vezes nos sentimos como o que Natanael sentia a respeito daqueles que eram de Nazaré. Muitas vezes nós somos chamados e nós dizemos: ah, mas eu não sou capaz disso. Ah, eu venho lá dos Cafundó, o que estou eu fazendo aqui? Jesus não olha para isso. Jesus não olhou nem mesmo para aquilo que poderia ser uma barreira, quando Natanael disse: pode vir alguma coisa de Nazaré? Não, mas ele elogiou a sinceridade, a honestidade. E nesse sentido, quando nós dizemos que nós não temos capacidade, que nós não somos coisa boa,
Jesus sabe. E mesmo assim, ele chama a nós, ele conhece as nossas fraquezas e nos chama para segui-lo. E ele tem coisas maravilhosas para nos mostrar e para nos fazer experimentar. Assim como João, assim como Cefas, Pedro, né? Tu és Pedro, e se chamará, tu és Simão, filho de João, e se chamarás Cefas. Jesus pode mudar. Jesus chamou Pedro, João, André, chamou Filipe. E olha que alegria de Filipe. Ele foi e já também se encontrou com Natanael, com Bartolomeu, e já levou a presença do Senhor. E essa, meu irmão, minha irmã, deve ser também a nossa decisão de nos abrirmos, nem que nós estivermos debaixo da figueira, nem que nós, às vezes, duvidemos da pessoa do Senhor, mas se nós aceitarmos ir ao seu encontro, nós seremos transformados e também confessaremos que Jesus é o Filho de Deus. E nós testemunharemos para outras pessoas. E nós convenceremos a outras pessoas a terem também esse encontro com o Senhor. Pensem que Filipe disse para Natanael: vem e vê. Vem e vê. E aí Natanael se aproximou do Senhor e foi conquistado pelo acolhimento do Senhor. Aqueles que ouvem o chamado de Jesus, eles se encontram com ele e levam-no a outras pessoas. E essas pessoas também têm um encontro. Está faltando hoje, irmãos e irmãs, nós nos assentarmos debaixo da figueira para meditarmos a palavra. Está faltando nós sairmos da nossa comodidade para irmos ao encontro do Senhor. Está faltando nós abrirmos-nos ao Evangelho, à palavra de Deus, abrirmos-nos à pessoa do Senhor. Somente assim, se nós o fizermos, nós seremos felizes. Somente assim o mundo será feliz de verdade. Não é confiando em políticos, mas confiando em Deus. Somente Ele tudo pode, inclusive mudar o coração dos políticos. Nós precisamos muito, precisamos orar. Precisamos nos encontrar mais com o Senhor, confiar nele, entregar a Ele as nossas dúvidas, entregar a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos, entregar a Ele as nossas fraquezas, tudo que somos, tudo que temos, e Ele tudo fará. Que Deus te abençoe. Nesta quinta-feira, sepultamento de Papa Bento XVI, este doutor da nossa igreja, esse homem de sabedoria, de espiritualidade, esse homem que tanto fez pela ortodoxia da igreja, pela manutenção da genuína fé católica. Ele será sepultado no dia de hoje, já foi, dependendo do horário que você está assistindo. E a ele nosso agradecimento, ao Pai, o nosso pedido de misericórdia por ele, e que Deus possa dar um bom lugar e que a igreja possa ser cada vez mais fortalecida através de todas as obras que ele deixou aqui neste mundo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria!